Então, gente, eu estou feliz por poder compartilhar com vocês os meus estudos sobre administração pública. Meu nome é Paulo Escotelário e neste vídeo eu vou falar sobre a organização do Estado brasileiro, que é importante para nós entendermos como é organizado este país que vai ter que ser administrado. Quais são os poderes, as responsabilidades e os limites que os governantes têm no seu trabalho de implementar o bem-estar social, o bem-estar da grande maioria das pessoas da sociedade. E eu comecei estudando o que está lá no artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. São vários conceitos aí nesse artigo. Vamos ver. Vamos entender em primeiro lugar o que é um Estado democrático de direito. Vamos passo a passo. O que é um Estado? O Estado é a junção de povo, mais território, mais governo. Ou seja, é um povo que se fixa no território, no local, e passa a ter alguém governando, direcionando os rumos do país. E o que é um Estado democrático? É aquele onde há democracia. É o Estado onde está presente o poder de decisão do povo, onde está presente a democracia. No regime democrático de governo, fica resguardado aos cidadãos o direito à participação política. O povo, através de eleições, escolhe as pessoas que vão decidir os rumos do país. E o que é um Estado democrático de direito? É aquele onde existem leis. É aquele Estado democrático que submete às leis estabelecidas. Isso quer dizer que vão ser estabelecidas leis que vão prever direitos e deveres dos cidadãos. E essas leis têm que ser respeitadas. É o Estado democrático de direito. E essa parte desse artigo da Constituição fala sobre o regime de governo, que no Brasil é o regime democrático. Não é um regime autocrático. E qual é o nome oficial do Brasil? Está lá no artigo 1º também. A República Federativa do Brasil. Mas por que nós falamos que o Brasil é uma república? Porque o Brasil não é mais uma monarquia. Já foi uma monarquia. Nós já tivemos um rei, Dom João VI, um imperador, Dom Pedro I, um príncipe regente, Dom Pedro II, a princesa Isabel, mas desde 1889, quando houve a proclamação da República, no dia 15 de novembro, que é feriado, o Brasil não é mais uma monarquia, ele passou a ser uma república. E essa coisa de república e monarquia diz respeito ao que a doutrina chama de forma de governo de um país, que pode ser monarquia ou república, basicamente. Na verdade, eu pesquisei que existem ainda 51 países que adotam a forma monárquica. Eu posso destacar aqui a Inglaterra, o Canadá e a Austrália, por exemplo. E qual é a diferença entre monarquia e república? A monarquia ela é formada pela vitaliciedade e hereditariedade do chefe de Estado. Mas o que é vitaliciedade? Vitaliciedade quer dizer que o poder do rei é vitalício, que o rei fica no poder até morrer, enquanto estiver vivo. E o que quer dizer hereditariedade? Quer dizer que quando o rei morre, um de seus herdeiros assume o reinado, vai herdar o reinado, o cargo de chefe daquele país. Teoricamente, seria uma família real perpetuando a cultura e os valores daquele país. Por isso que algumas nações ainda têm a forma monárquica. Mas alguns países, muitos países em oposição à monarquia, decidiram por outra forma de governo, que é a república. E o que é a república? A república é caracterizada pela eletividade periódica do chefe de Estado. E o que quer dizer eletividade? Quer dizer que o chefe de Estado é eleito. Ele não herda esse cargo como na monarquia. E esse cargo de presidente da república não é vitalício, é temporário, durando até a eleição seguinte. Nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, de 4 em 4 anos, um novo presidente é eleito. Mas aí você pode dizer, eu ouço falar em presidente, rei, rainha, primeiro-ministro. Como é que isso funciona? Vamos entender. Existem duas figuras que representam o país. O chefe de Estado e o chefe de governo. E o que é o chefe de Estado? O chefe de Estado é aquele que representa o país numa relação com outros países, outros estados, estados estrangeiros. Está lá na Constituição um exemplo. Artigo 21. Compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. E assim por diante. Neste caso,
nós temos o chefe de Estado se relacionando com outros estados, outros países, outras nações. Já o chefe de governo é aquele que decide os rumos e que administra o país internamente. Tem um exemplo também lá no artigo 21, inciso 9. Compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais. E assim vai. Coisas que dizem respeito ao quê? À organização interna do país. Então, o chefe de Estado decide os rumos do país externamente, enquanto o chefe de governo decide os rumos do país internamente. Isso vai gerar o que a doutrina chama de sistemas de governo. E vão existir basicamente o quê? 2 tipos de monarquia e 2 tipos de república. Quais são os 2 tipos de monarquia que nós podemos ter? A monarquia absolutista e a monarquia parlamentarista. A monarquia absolutista é aquela em que o rei é chefe de Estado, mas também é chefe de governo. É os 2. E a monarquia parlamentarista? É aquela em que o rei é chefe de Estado, ou seja, representa o país nas suas relações com outros países, mas o primeiro-ministro passa a ser o chefe de governo, administrando o país internamente, como é, por exemplo, na Inglaterra. E existem também, basicamente, 2 tipos de república. A república presidencialista e a república parlamentarista. A república presidencialista é aquela em que o presidente acumula as 2 funções, de chefe de Estado e de chefe de governo. No Brasil hoje é assim. E a república parlamentarista é aquela onde o presidente passa a ser o chefe de Estado e o primeiro-ministro passa a ser o chefe de governo, como é na Itália, por exemplo. Então, no Brasil nós temos o quê? Nós temos que tipo de regime de governo? Nós temos o regime de governo democrático. E nós temos que forma de governo? A forma de governo republicana, a república. E que sistema de governo? O sistema de governo presidencialista. Então, nós dizemos que o Brasil é uma república democrática presidencialista. Aí você pode perguntar, Paulo, por que você está falando disso tudo? Dessa coisa toda aí? Eu estou falando disso tudo aí porque essa organização do país vai ser a base para se entender como as coisas de interesse público têm que ser administradas. Entender como é o controle, a contabilidade e a administração desse país. Num próximo vídeo eu vou continuar a falar sobre a organização do Estado, falando de federalismo e dos 3 poderes, por exemplo. E eu espero ter compartilhado um conteúdo de valor para você. Se você gostou, curte, dá um like na mãozinha para eu saber. Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.